Prosseguindo no estudo de História da Igreja, paramos na página 58 do material didático. Vamos agora para o número 8, o filósofo Platão Celso. Bom, vamos contextualizar o que nós estamos estudando, né? Esse período que nós estamos estudando agora, esse filósofo platônico Celso, é o ano 178, seguindo na ordem cronológica, estamos durante o governo do imperador Marco Aurélio. Tá bom? O imperador que ele, de uma certa forma, é até famoso, porque foi feito um filme e retratou ele, né, como um imperador que estava nas guerras contra os germânicos, e depois vem o filho dele, que é um homem já completamente problemático. Tá bom? Então, nós estamos no governo desse Marco Aurélio. Tá bom? E algumas coisas daquele filme realmente são verdade, segundo a história, né? Assim, a parte da história daquele filme que, vamos dizer, não existe, é aquele general que se tornou escravo, que se tornou gladiador, isso não. Mas Marco Aurélio, ele foi um grande conquistador, e depois o seu filho, exatamente nessas lutas que estava na Germânica, ele disse que não queria mais conquistar nada, e diz a história que os generais falaram para ele, né? Poxa, mas o teu pai fez praticamente tudo. Mesmo assim, ele quis voltar para Roma, fazer aqueles jogos, né, de gladiadores. Diz a história que ele gostava de entrar para lutar como gladiador, mas ele colocava sempre pessoa que não entendia nada de luta, ou então, se fosse alguém que entendia, ele dava um jeito de ferir, né? Essa pessoa está ferida para não conseguir lutar com ele. Então ele vai ser uma história horrível. Mas a história de Marco Aurélio, ela é muito bonita, né? Ela é muito admirada como um grande general e um grande imperador, tá ok? Então está ainda durante o governo desse Marco Aurélio. Bom, também ainda não acabou a fome, né? A fome, a peste, ela termina no ano 180. Nós estamos no ano 178. Essa peste estava acontecendo desde o ano 166. Ou seja, eram 12 anos de peste. E lembre-se que essa peste podia matar 1/4 até da população. Naquele período, a saúde era muito frágil, né? Tá bom? Por conta da higiene que as cidades não tinham, que as cidades têm hoje. Ok? Então, mesmo Roma, a saúde era muito frágil. Então, nesse período está acontecendo ainda a peste, muita gente morrendo. O irmão do imperador, Marco Aurélio, morre da peste. E depois também Marco Aurélio vai morrer da peste. Então, esse período ele não é bom para os cristãos. Por quê? Porque peste representava culpa dos cristãos. Porque o povo romano, os pagãos todos acreditavam que se havia uma peste, ela tinha sido predestinada pelos deuses, ela tinha sido enviada pelos deuses. Então, por isso eles falaram, por que os deuses estão enviando essa peste? Aí as informações que nós temos, que os sacerdotes pagãos diziam, olha, são os cristãos que ficam dizendo que os deuses não existem, então os deuses estão furiosos. Então era um período de maior perseguição para os cristãos. Esse período de Marco Aurélio vai ser um período assim. Bom, existe até história que Marco Aurélio ele teria, em algum momento, tomado conhecimento de um batalhão de cristãos que teria feito oração, né, e teria salvado o exército deles, porque Deus teria mandado uma chuva que salvou o exército de Marco Aurélio de ser atacado por um outro exército. Existem histórias assim também, mas em geral, né, o que nós vemos nesse período é cristão morrendo. Bom, e a história que nós veremos agora, desculpe lembrar, foi nesse período de Marco Aurélio, um ano antes do que nós estamos estudando agora. Nós estamos estudando no ano 178, no ano 177, temos aí as atas dos mártires de Lyon. Eu li com detalhes para vocês poderem ver como era o julgamento dos cristãos, como eles eram torturados, porque, infelizmente, alguns não suportavam. Porque você suportar dias de dores, às vezes semanas, às vezes chegar a morrer dentro da cadeia,
né, com fome, com dores, então muitas pessoas não suportavam, ok? Muitas pessoas não suportavam. Então, esse martírio, né, lá em Lyon foi durante o governo de Marco Aurélio. Tá bom? Bom, e o que nós teremos agora? No ano 178, esse filósofo platônico Celso, ele é uma pessoa que ele escreve uma obra contra os cristãos. Tá bom? Antes disso, nós tínhamos principalmente uma oposição do povão. Então, ficavam aqueles dito pelo não dito, será que eles realmente bebem sangue? Né? Uma série de coisas estranhas que acusavam os cristãos. Só que agora, determinadas acusações vão partir de um filósofo, ou seja, que vai escrever uma obra, né, falando coisas horríveis contra o cristianismo, tá bom? Bom, eu botei um trecho dessa obra aí, apesar de ser horrível, mas eu considero que é importante, porque às vezes vocês ouvem dizer, né? Tinham filósofos que escreviam contra os cristãos. Então eu coloquei aí o texto que ele escreveu para nós analisarmos. Bom, então o filósofo platônico Celso publicou em 178 da era cristã uma obra intitulada Discurso Verdadeiro, olha o título da obra, onde faz pesadas críticas ao cristianismo, ok? Então eu coloquei aí agora um trecho desse discurso dele, desse livro que ele escreveu, para nós analisarmos. Olha só. Há uma nova raça de homens nascidos ontem, sem pátria nem tradições, associados entre si contra todas as instituições religiosas e civis, perseguidos pela justiça, universalmente cobertos de infâmia, mas glorificando-se com a execração, né, com a ironia, o ódio também, né, você fazer sarcasmo da pessoa, tá bom? E com a execração comum são os cristãos, ele diz. Bom, como eu disse para vocês, ainda está durante a peste, ok? Ainda está durante a peste. Já são 12 anos de peste. Então, já são 12 anos de peste. Então, uma das razões para o homem escrever desse jeito contra os cristãos pode ser exatamente a influência dessa peste. E certamente pelas mentiras que se falavam. Mas é interessante também porque ele vai começar a comparar, como filósofo, vai começar a comparar o Antigo Testamento com as escrituras gregas e a filosofia grega. Então, tem alguns pontos para nós também observarmos de interessante. Observe, ele prossegue. Embora as sociedades autorizadas e as organizações tradicionais se reúnam abertamente e à luz do dia, elas realizam reuniões secretas e ilícitas para ensinar e praticar as suas doutrinas. Pausa, né? Por que eles faziam isso? Porque eles eram perseguidos. Os cristãos não tinham liberdade para funcionar. As igrejas que funcionavam aqui em Roma, nesse período, nós sabemos, normalmente eram igrejas que eram formadas de traditores, de lapsos. Porque quem se tornava um cristão famoso, ele morria. Né? Vimos um professor de filosofia que se tornou famoso, Justino, mata esse homem. Era o que acontecia. Por que a Igreja Católica diz que ela reconhece um pastor da linhagem dela aqui em Roma? É porque eram pastores, bispos, né? Que eles eram traditores, porque sobreviver aqui não dava, né? Eles eram pegos, ou eles morriam, ou eles negavam a fé. E essas igrejas estão funcionando normalmente. Então, a história comprova que havia, em todas as pesquisas, ocorriam na cidade de Roma bispos traditores. Nesse período todo que nós estamos estudando, desde o ano 89, quando começou esse tipo de perseguição, né? Com Domiciano, foi no ano 89. Então, está fazendo 90 anos. Tem 90 anos de perseguição. Em todos esses períodos, né, ser bispo em Roma significava perseguição.
Por que a Igreja Católica diz que tinha bispo que funcionava aqui normalmente nesse período? A explicação é uma só, eles eram traditores, assim eles sobreviviam. Tá bom? E tanto que nós estamos vendo que nessa igreja de Roma já está se produzindo heresias. Porque quem conhece a Bíblia sabe que nós jamais poderíamos mudar a data da Páscoa. Isso faz parte da profecia. Mas essa igreja de Roma, ela já fez essa mudança. A Páscoa ela tem dia e hora para acontecer. Deus determinou para Moisés, sempre no 14º dia, na hora 9ª, tá bom? É a hora da morte do Cordeiro Pascal. Então a história comprova que para a igreja primitiva esse era um período, esse era um momento especial. Até hoje para mim é. Então todo ano eu vejo, né, quando que vai cair a Páscoa. Você pode achar fácil, você vai na internet, procura Páscoa judaica, porque os judeus continuam seguindo. No 14º dia da primeira lua nova da primavera, lá no hemisfério norte. Os judeus continuam seguindo esse padrão. Então você pode ver qual é o 14º dia. Sendo assim, você pode ver o dia que Jesus morreu. E a hora que Jesus morreu lá em Israel, hora 9ª, equivale a 10 horas da manhã aqui no Brasil. Tá ok? São normalmente 5 horas de diferença. Então, 10 horas da manhã. Normalmente, nesse dia, o que eu faço nessa hora? Se eu estiver em um local, né, reservado, eu vou fazer um período de oração. E diz a história que para a igreja primitiva isso era importante também. Mas essa igreja de Roma, ela já fez esse tipo de mudança. Tá ok? Pois bem, então eles dizem que ele diz que se reúnem secretamente para fazer coisas ilícitas. Bom, e prossegue. Eles se unem por um compromisso mais sagrado que um juramento. E assim são conspirados para conspirar com mais segurança contra as leis e assim resistir mais facilmente aos perigos e às torturas que os ameaçam. Certamente ele tinha notícia, né? Ele tinha notícia de como tinham cristãos que eram torturados por dia, ameaçados a morrer pela espada, que era a forma mais comum de morte, mas eles não negavam, aceitavam aquela tortura. Tá ok? Pois bem, além disso, o que tinha também? Além das torturas que os cristãos sofriam, né, ele tinha conhecimento que eles às vezes iam para o lugar de morte para serem jogados para os leões, e mesmo assim eles não recuavam. Né, de ser queimado, e mesmo assim eles não recuavam. Então ele está descrevendo exatamente isso. Agora o estranho é que ele coloca isso como uma conspiração, né? Ou seja, um pouco sem sentido, mas o que ele vai falar mais à frente, como eu disse, poderemos comparar com a filosofia grega e o Antigo Testamento, que ele faz essa comparação. Ele prossegue. Suas críticas à idolatria, que consistem em sustentar que estátuas de mármore ou bronze, feitas por homens às vezes desprezíveis, não são deuses, foram anteriormente expostas inúmeras vezes. Né? Então, aqui ele já vai começar a comparar. Por exemplo, ele vai dizer, primeiro, olha, o que esses cristãos estão dizendo não é novidade. Teve filósofo também que criticou isso. Então, essa é uma crítica que até hoje alguns fazem, né? Que o cristianismo copiou a filosofia. Não é verdade. Né? Não é verdade, porque esse ensino ele já vinha do Antigo Testamento. Tá bom? Esse ensino já vinha do Antigo Testamento. Mesmo antes de iniciar a Grécia. Que a Grécia diz que surgiu ali próximo do ano 1100, 1300 a.C. Pois bem, lá em 2000 a.C., Abraão está pregando, né, que as imagens de escultura não têm valor diante de Deus. É o primeiro momento, já que antes do dilúvio não é falado em imagens de escultura, tá ok? O que vai aparecer é com os patriarcas. Tá bom? Então, 2000 a.C., como eu disse, a Grécia surge ali próximo de 1100, 1300, e os filósofos vão começar a surgir a partir dos anos 640 com Tales de Mileto. Tá bom? Então, dizer que o cristianismo copiou dos gregos não dá, é falta de conhecimento. Ficou feio, por quê? Seria melhor então dizer que os cristãos copiaram dos judeus. E se falar que nós copiamos, sim,
você pode chamar de copiamos, ou nós cremos exatamente naquela escritura, tá ok? Que aparece o povo judeu no Antigo Testamento. Nós acreditamos exatamente naquele Deus. Então, aí seria normal, mas acreditar nesses deuses que surgem com os filósofos nos anos 600, que eles começam a escrever, tá bom? Então, e ele diz que Heráclito, tá bom? Ele vai falar contra os deuses. Heráclito viveu muito depois de Abraão. Abraão 2000, Heráclito vai viver nos anos 500 antes de Cristo, tá bom? Então ele diz, assim escreve Heráclito: rezar as imagens sem saber o que são deuses e heróis, e é o mesmo que falar com pedras. Tá bom? Então ele está dizendo que, no caso, não tem nenhum valor a oração, ok, a esses deuses de pedra. Então aqui ele só está dizendo o seguinte: os cristãos não estão falando novidade nenhuma, é só uma crítica à mensagem de que ela seria uma cópia dos gregos. Ele prossegue: ninguém pensa em contar os judeus entre os países da civilização, e nem em conceder a Moisés honras semelhantes às concedidas aos mais antigos sábios. Interessante. Nós estamos cerca de 1900, 1850, 1900, mais ou menos isso, entre as palavras desse homem, tá bom? E os nossos dias, ok? Agora pense, daqueles que escreviam antigamente, daqueles sábios, seja dos gregos, né, seja dos babilônios, dos persas, qual o que hoje é mais falado no mundo? É claro que é Moisés. A história de Moisés, a história, né, da abertura do mar, a história do escape do Egito, do êxodo. Tá bom? O Egito, ele é um dos países mais visitados do mundo. Por quê? É por causa da história bíblica ligada ao Egito. Se não fosse a história bíblica, se não fosse Moisés, o Egito seria um deserto. Talvez alguns quisessem visitar aquelas pirâmides. Alguns podem até dizer, pastor Levi, mas as pirâmides lá do Egito são uma coisa espetacular. Meu irmão, compara com as pirâmides aqui do México. As pirâmides do México, elas são tão especiais, tão altas quanto a do Egito, e elas têm escadaria que você pode subir até o topo da pirâmide. Olha o nível da construção do México. Bom, tem divergência de data, tempo que eles construíram, não importa. Mas se você for falar de estrutura, de grande estrutura, vai aqui no México, você vai ver aquelas, tem lá a Estrela do Sol, tudo era idolatria também, igual o Egito, né? A pirâmide do Sol e a pirâmide da Lua, elas são tão grandes quanto as pirâmides do Egito, e elas têm escadaria. Se você algum dia fizer turismo para essa região, né, fugiu agora, acho que é Teotihuacan, né, se você fizer um turismo para essa região, você verá que eles que você tem escadaria, você pode subir no topo da pirâmide. Então, se fosse arquitetura, eu acho que o México então ganharia. Mas por que o Egito é mais visitado? Porque o povo de Deus esteve lá, porque a história da Bíblia é contada lá, e porque Moisés é esse grande personagem. Então, quando ele compara aqui, diz que Moisés não tem importância, olha, a história comprovou que ele está errado, tá bom? Moisés tem importância, tem historiadores desses aí, dos gregos, se for comparar o próprio Heráclito que ele está citando, se for comparar Heráclito e outros filósofos, historiadores gregos, se for comparar o quanto eles são lidos, está arriscado você pegar todos os filósofos gregos, né? Desde Tales de Mileto, em 640, contar até Aristóteles, se for contar todos esses grandes filósofos, que é a era de ouro da filosofia grega, se você for somar todos eles, em termos de o quanto são lidos, certamente eles vão perder para Moisés. Então, o argumento dele aqui não convence. Ele está querendo tirar o valor dos cristãos. Eu li isso aqui, eu falei assim, não, o argumento dele está errado. Vamos
então expor a verdade. Bom, ele prossegue, ainda na página 58. As histórias que contou aos seus companheiros são típicas do seu personagem e esclarecem plenamente que ele era quem eles eram. Ou seja, ele vai pegar aqui, ele vai comparar Moisés, vamos dizer, até com os egípcios, tá bom? E dizer que ele aprendeu dos egípcios. Ele prossegue. As alegorias através das quais tentaram adequar as suas histórias ao bom senso comum são insustentáveis. Revelam-nos que as apresentaram com mais complacência e gentileza do que espírito crítico. Sua cosmogonia, ou seja, sua descrição da criação do cosmos, do universo, é de tal infantilidade que ultrapassa todos os limites. Aqui, mais uma vez, nós temos que falar. Hoje, a história bíblica, ela confronta, tá bom? Ela confronta a ciência moderna. Vê se a história do Egito e da Babilônia está aí para confrontar a ciência moderna. Eram histórias que diziam que a Terra... Vou explicar um terremoto. Então, tinha histórias que diziam, né, sobre a origem, olha, porque na Terra nós estamos vivendo como em cima de um grande animal. Tá bom? Um grande animal, e esse animal, se ele der um saculejo, então é um terremoto. Tá ok? Tinha a explicação aonde paira a Terra. Tá ok? Ele dizia, não, a Terra paira nas costas de um Deus chamado Atlas. Enquanto a Bíblia diz que Deus faz a terra pairar, nada. Então, aquela cosmogonia grega, ela que virou piada para a história, né? Ela que virou piada para a história. Ela é só contada em filmes. Igual a cosmogonia, né, de Thor e de Odin, que era dos bárbaros, é só contada em história também. A cosmogonia grega, né, de Zeus é a mesma romana de Júpiter. Aquilo tudo era uma coisa só. Era a religião que nasceu na Babilônia, né? Então, uma só. Mas todas elas hoje são contadas em filmes de ficção, desenhos para crianças. Mas ninguém em sã consciência está defendendo que a visão dos gregos seria a visão correta, né? Tentando, e com ela confrontando a visão da ciência moderna. Mas existem cientistas, até em Oxford, que debatem, então, nos Estados Unidos também debatem a cosmogonia bíblica. Como surgiu o universo? Tem pessoas sérias debatendo, por quê? Porque antigamente a ciência dizia que o universo era eterno, enquanto os cristãos diziam que o universo começou, Deus criou. Quando foi em 1920, com a teoria da relatividade geral, vai surgir a teoria do Big Bang, que vai dizer o seguinte, olha, o universo não é eterno, o universo começou. Então, alguns podem usar o Big Bang para tentar desacreditar a Bíblia, mas, na verdade, o Big Bang ele começa sendo um problema para a ciência, porque o Big Bang comprovou que o universo começou. E eu até aproveito aqui para falar com muito respeito, até porque ele é um físico, né? Mas o Adalto Lourenço, se vocês pesquisarem, ele diz que o cristão não pode ser big bandista. Mas se você prestar atenção na definição que ele dá de Big Bang, não é a correta. Pelo menos não é o que eu ouço, por exemplo, tem Alan Guth, que é um cientista de Oxford, professor de Oxford, ganhador de prêmio Nobel em 2019 pela teoria a teoria da inflação cósmica, para explicar o porquê no início o Big Bang se expandiu com tanta velocidade. Ele ganhou o prêmio Nobel. E ele fala bem claro, olha, o Big Bang, ele não fala nada sobre a origem do universo. O Big Bang não fala o que havia antes da expansão, nem fala por que isso expandiu e o que causou essa expansão. Nada, não existe isso no Big Bang. O Big Bang é uma teoria só sobre o movimento do universo. Bom, se isso for verdade, como diz o cientista Alan Guth, nós podemos olhar para o Big Bang e ver
que existe um Deus que criou, né, existe uma ordem. Aquilo foi, nós podemos ver como Deus criou. E você vai ver a explicação do Big Bang, que eles falam que teve uma velocidade precisa. Se fosse outra velocidade qualquer, o universo não surgiria. Então essa expansão só podia ocorrer em uma velocidade. Isso é um dos pontos que eu estou falando para vocês, tá bom? E essa velocidade, assim, tem 18 decimais, de tão precisa que é. Qualquer mudança ela não funcionaria. Então, e a expansão ocorreu exatamente nessa velocidade. Então você pode ter no Big Bang uma descrição da criação de Deus. Então, nesse sentido, o Big Bang ele não é uma oposição ao criacionismo. Tá bom? E aí, mas o Adalto Lourenço, ele já diz que o Big Bang, ele propõe que o universo surgiu de forma espontânea. E o Alan Guth, né, você pode procurar na internet, você vai encontrar sobre ele. Ele é talvez o físico mais famoso, um dos mais famosos da atualidade, com um Nobel na área do Big Bang. Ele diz que o Big Bang ele só fala da expansão, ele não fala sobre a origem. E aí, daí você vê a diferença da interpretação, né? Pois bem, mas mostra que a história de como surgiu o universo, a história grega, ela desapareceu na história. Ninguém quer nem saber daquele negócio daqueles deuses sendo criados. Aquilo ali é só uma fábula mesmo, né? Se tiver alguém no mundo que siga isso como religião, eu desconheço. Né? Ele prossegue. O mundo é muito mais bonito do que Moisés acredita. E das várias revoluções que perturbaram o mundo, tanto conflagrações como inundações, só ouviu falar de uma destas últimas, a de Deucalião, a quem Moisés chama de Noé, e cuja memória, sendo mais recente, fez com que as inundações caíssem no esquecimento. Bom, então, veja, é outra coisa. Essas literaturas gregas, elas surgem muito depois da literatura de Moisés. Então, o Gênesis, ele foi escrito, provavelmente, o êxodo ocorreu próximo do ano 1500, 1400, nesse intervalo é que o êxodo aconteceu. Então, nesse período também, você vai colocar o livro de Gênesis sendo escrito. Você pode colocar 1500, 1400. Nesse período, os gregos nem sonhavam em existir. Okay? Os romanos vão surgir nos anos 700. Os gregos, como nação, esses escritos gregos, vão surgir nos anos 600, 500, 400. Bom, esses filósofos vão estar escrevendo, tá bom? Então, Moisés escreveu antes sobre o dilúvio do que a história de Deucalião. Então, a história de Deucalião é que eles dizem que Zeus, né, que é o deus grego, né, que mandaria o dilúvio, o juízo sobre os homens, tá ok? Então, quando Zeus decidiu mandar esse dilúvio, tá bom? Eles, no caso, Deucalião construiu uma arca, tá bom? Para ele poder escapar do dilúvio. É até uma história parecida com a Bíblia, mas ele está dizendo que Moisés também não conta nenhuma história nova, porque os gregos também contavam. Só que Moisés viveu muito antes dos gregos, né? Ok? Pois bem, o filósofo prossegue na crítica ao cristianismo, né? Ele diz: é porque foi educado entre povos e nações sábias e figuras cultas, de quem tirou o que considerou útil entre o seu próprio povo. Por isso Moisés usurpou o título de homem divino que os judeus lhe concederam. Né? Ele aqui está dizendo que Moisés ele copiou dos egípcios. Vai ver a mitologia egípcia como era, a confusão que era. Ok? Então, se Moisés fosse copiar do Egito, ele iria, como os outros, né, falar em muitos deuses, ok? Deuses que se matavam. Né? Essa seria a história dele. Mas a história que ele conta não é a mesma história que havia no Egito. Ele prossegue. Estes já haviam tomado a circuncisão dos egípcios
Então, observe aqui, irmãos, a circuncisão realmente ela é encontrada na história dos egípcios. Mas lembre-se o seguinte, segundo a Bíblia, José ele foi para o Egito, pela cronologia bíblica, próximo do ano 1800 antes de Cristo. Sempre quando estão falando 1800 antes de Cristo, irmãos, estamos falando de 3.800 anos atrás. É muita coisa. O Brasil existe há 500 anos. Então, quando falo também de 3.500 anos, 3.800 anos atrás, olha, nós somos tolerantes, aí tem que ser tolerante, de 100 anos para mais, para menos, isso é normal. Mas, pela cronologia bíblica, seria cerca do ano 1800 a.C. E José, é bem possível, irmãos, que José ele tenha levado para o Egito a cultura da circuncisão. Por quê? Primeiro, nós vemos que José entendia de medicina. A Bíblia diz que os seus netos nasceram entre os seus joelhos. E isso significava o quê? Isso significava que ele estava fazendo parto. Tá bom? Se os netos nasciam entre os joelhos dele, significava que ele estava fazendo parto. Tá bom? Outra coisa, assim, muito interessante que eu vou jogar para vocês agora, é até uma hipótese minha. Tá bom? A história hoje diz que a escrita ela começou a surgir com um semita que vivia no Egito, próximo do ano 1800 antes de Cristo. E nós sabemos que José ele era extremamente abençoado por Deus para ter a inteligência de desenvolver a escrita. E outra coisa interessante, por que podia ser José? Tudo indica, hoje os arqueólogos dizem, que José, a princípio, vivendo em Canaã, ele usava a escrita chamada cuneiforme, que era a escrita usada em Canaã, em toda a Mesopotâmia, né? Tá bom? A escrita cuneiforme. E lá no Egito, eles usavam uma outra escrita, os hieróglifos, tá ok? E o alfabeto que nós temos hoje, o que os especialistas dizem que ele é uma união da escrita cuneiforme com os hieróglifos. Os egípcios não se interessavam em estudar a escrita cuneiforme, então pode ter vindo também de José. Outra coisa importante aí que os arqueólogos dizem, eles dizem que o Egito foi governado por um povo estrangeiro, um povo semita, entre os anos 1800 e 1550, quando os egípcios conseguiram escravizar eles, tá bom? Esse povo eles chamam de Ixos, governadores estrangeiros. Esse povo, eles dizem que ele desenvolveu muitas armas no Egito. Sim, primeiro, esse povo, antigamente eles pensavam que eles tinham atacado o Egito, mas estudos mais recentes mostrou que eles, na verdade, eles não atacaram o Egito. De forma inexplicável, diz os historiadores, eles entraram, eles se tornaram governadores do Egito de forma pacífica, ou seja, exatamente como a Bíblia diz que José se tornou governador de forma pacífica, ou seja, os egípcios entregaram o governo para eles, e a Bíblia já dizia isso, tá bom? Ou seja, o período é o mesmo, e também a história diz que depois dos Ixos, os egípcios avançaram, evoluíram muito, porque até aquelas bigas, aquelas armas de guerra que fizeram com que os egípcios se tornaram dominantes, foram desenvolvidas pelos Ixos. Ou seja, os israelitas teriam sido uma bênção para o Egito, e mais, eles ensinaram ao Egito. Os Ixos, para mim, já é comprovado que eles são os israelitas, o período é o mesmo. Eles eram semitas, eles são escravizados no Egito, vencidos próximo do ano 1550, tá bom? E mais, tem um historiador grego chamado Manetão que diz que os Ixos, quando saíram do Egito, eles foram para Jerusalém e construíram um templo lá. Então quem são os Ixos? São os israelitas, tá bom? Saíram do Egito e construíram um templo em Jerusalém. Não existe nada paralelo, e a Bíblia já dizia isso. Então ele está dizendo que Moisés aprendeu com os egípcios, né? Mas eu dei aí uma série de temas para vocês
que tudo indica que, na verdade, os israelitas é que ensinaram aos egípcios, tá bom? Pois bem, o texto crítico prossegue, né? Os judeus, pastores de cabras e ovelhas, começaram a seguir Moisés e deixaram-se fascinar por imposturas dignas de camponeses e até admitiram que só existe um Deus, a quem chamam de Altíssimo, Adonai, Celestial, Sabaô ou qualquer outro nome. De resto, pouco importa o nome dado ao Deus Supremo. Os gregos chamam-lhe Zeus ou qualquer outro nome, como os egípcios ou os hindus, e os romanos chamavam de Júpiter. Né? Ok? Então, ele está dizendo que, apenas falando, comparando esse Deus, olha, os gregos também têm o nome do seu Deus, seria só mais um. Né? Bom, a história mostrou que não, né? Aqueles deuses que ninguém quer saber daquelas histórias, só em revista de quadrinho. Ele prossegue. Agora, falando sobre Jesus, veja o que ele diz. Você começou fabricando uma filiação fabulosa, fingindo que devia seu nascimento a uma virgem. Na verdade, você é originário de um pequeno lugar da Judéia, filho de uma camponesa pobre que vivia do seu trabalho. Ela, acusada de adultério com um soldado chamado Pantera, foi rejeitada pelo marido carpinteiro de profissão. Uma pausa aqui para poder falar algo para vocês, irmãos. Infelizmente, de onde que vem essa história que esse filósofo está contando? Isso vem do Talmud, né? Que nessa época ainda não se chamavam Talmud, tá ok? Que o Talmud vai receber esse nome 500 anos depois, porque ele é uma coletânea de diversos livros, diversas obras judaicas, né? Tá bom? Muitos pergaminhos que foram sendo juntados e no final chama-se o Talmud. Mas entre os judeus, certamente opositores do cristianismo, eu falei para vocês que no ano 132, quando houve a revolta de Bar Kokhba, o que aconteceu? O próprio revolucionário judeu, chamado Bar Kokhba, ele queria obrigar os judeus que tinham se convertido ao cristianismo a retornarem ao judaísmo. E aí ele perseguia, torturava, tá bom? E surgia também difamações. Então não dá para saber exatamente quando surgiu essa difamação, mas infelizmente essa difamação vinha dos judeus, ok? Então, nem todo que vive em Israel é um judeu correto. Existem judeus corretos, existem judeus que não estão nem aí para as escrituras. Isso acontecia nos dias de Jesus, tá bom? Hoje existem judeus que ainda acreditam nas escrituras, mas herdam essa interpretação errada dos seus pais, tá bom? Existem judeus que nunca fariam isso, né? Pois bem, então ele prossegue, a crítica prossegue, né? Assim expulsa e vagando de um lado para o outro, ignominiosamente, ela deu à luz em segredo. Mais tarde, levada pela pobreza a emigrar, foi para o Egito. Enquanto isso, você aprendeu alguns desses poderes mágicos, dos quais os egípcios se vangloriam. Então aqui ele ainda diz o seguinte, olha, e esse Jesus, ele aprendeu, foi com os magos do Egito. Quer dizer, de onde ele tirou essa história, se Jesus veio de lá também, ainda menino, tá ok? Não tinha nem como ele aprender, ou seja, é uma história inventada. Bom, quem teria inventado essa história também? Prossegue. Mais tarde você retornou ao seu país e, inflado pelos efeitos que soube provocar, proclamou-se Deus. Né? Bom, aí eu comento, né? Celso também apresenta certas contradições. Ele afirma que os males não são representados por Deus, mas afirma que tudo, o bem e o mal, acontece em forma de ciclos. Nesse caso, devemos perguntar: quem teria estabelecido os ciclos? Bom, primeiro que são ciclos, né? Isso é uma doutrina que existe principalmente no hinduísmo, que surge lá em 1500 a.C., né? Tá bom? Em que a vida tem ciclos, inclusive falando de reencarnação, né? Mas diz que esses ciclos,
diz que as coisas se repetem, elas acontecem sempre de tempo em tempo, né, tem repetições. Bom, certamente essa heresia vem dos ciclos solar, lunar, né, porque eles, estudando, antigamente precisavam estudar para plantar. Meu pai era do interior e ele sabia a lua certa para plantar isso ou aquilo, tá bom? Então eles perceberam nos tempos antigos que, por exemplo, de 18 em 18 anos, a lua ela retomava o seu ciclo, ela tinha movimentos que 18 em 18 anos ele começa a se repetir novamente. Aí faz uma série de movimentos e daqui a 18 anos ela está exatamente naquele ponto. Então, eles começaram a fazer estudos sobre isso, mostrando que o cosmos funciona assim. E isso foi transferido para a vida dos homens. Tá bom? Porque como o cosmos era aquele que predestinava as ações dos homens, eram deuses que controlavam a vida dos homens, então falava, se o Deus Lua voltou para essa posição, significa que as coisas estão se repetindo, é esse Deus que está determinando. Se o Deus Sol, tá bom, voltou agora para essa posição, significa que, vamos dizer, é um ciclo que ele está determinando que vai se repetir também aqui na vida do homem. Então o sofrimento também, a hora boa também. A hora boa que aconteceu naquele ciclo, né, do cosmos ou dos deuses, não, seria também a mesma hora que se repetiria agora da Lua, no caso, 18 anos depois. Tá bom? Bom, veja o que ele diz então. Alguém que não possui aprendizado em filosofia estará desavisado sobre a origem do mal. Mas é bom o bastante que as massas aprendam que os males não são causados por Deus, ao invés que são parte da natureza, da matéria e da humanidade. Que o período da vida mortal é o mesmo do começo ao fim, e que porque as coisas acontecem em ciclos, o que está acontecendo agora, isto é, o mal, aconteceu antes e acontecerá novamente. Bom, a única coisa que eu questiono, como eu disse, bom, se tudo está estabelecido em ciclos, foram os deuses que estabeleceram. Então ele acaba falando algo aqui, vou falar assim, é irracional, né? Não é uma comparação com a Bíblia, mas falando, é irracional, porque se ele acredita em deuses, como ele acreditava, tá bom? E acreditava que o Sol é Deus, que a Lua, que as estrelas eram todos deuses, e que eles controlavam a vida dos homens, esses ciclos, e que esses deuses se movimentam no céu, esses ciclos seriam aqueles que determinavam, então, esses ciclos aqui na Terra também. Então, acabou ficando sem sentido, né? O comentário prossegue. Não é verdade que Deus tenha estabelecido ciclos nos quais ora Israel sofria, ora Israel era abençoado. Todo esse processo é resultado da desobediência ou a obediência de Israel. Estou citando Israel porque é o exemplo da Bíblia, tá bom? Os gregos podiam pensar outra coisa, mas o exemplo da Bíblia. O comentário prossegue. O teólogo pagão Agostinho de Hipona inserirá no catolicismo a crença de que Deus predestina as ações dos homens. Segundo esta crença, apoiada por Lutero, Calvino e todos os outros, Celso foi predestinado a escrever essas baboseiras religiosas e, por fim, afirmam que essa é uma demonstração da soberania de Deus, né? Aproveitando o absurdo aqui de como depois eles interpretam essa oposição dele ao cristianismo. Eles dizem que tudo que acontece é a ordem de Deus, seja lançar torres gêmeas, lançar aviões na torre gêmeas, seja estuprar uma criança. Tudo isso eles dizem é Deus que predestina. É uma coisa inacreditável, né? Bom, o comentário prossegue. Ainda na página 60. Eles postulam, por exemplo, que seu Messias retornará como um conquistador nas nuvens e que ele ateará fogo sobre a terra em sua batalha contra os príncipes do ar, e que o mundo inteiro, com a exceção dos cristãos crentes, será consumida pelo fogo. Uma ideia interessante,
e dificilmente original. A ideia veio dos gregos e de outros, a saber que após ciclos de anos e devido às conjunções fortuitas de certas estrelas, existem conflagrações e enchentes, e que após a última enchente no tempo de Deucalião, o ciclo demanda uma conflagração em conformidade à sucessão alternante do universo. Isto é responsável pela opinião tola de alguns cristãos de que Deus descerá e ateará fogo sobre a terra. Ou seja, está dizendo que foi copiado, né, do pensamento grego, né? Ok? Bom, o Novo Testamento foi escrito depois, tá bom? Mas o Novo Testamento, os juízos, eles são tirados do Antigo Testamento, que foi escrito antes dos gregos. O comentário prossegue. Justino, próximo do ano 165, falara que os filósofos vieram depois de Moisés. Portanto, não é possível que o Antigo Testamento tenha copiado os filósofos. Tertuliano escreverá a obra Apologia próximo do ano 197. Estou contando do ano, tá bom, em que esse Celso viveu, no ano 178. Então, Tertuliano, cerca de 9 anos depois, escreve uma obra Apologia, como que respondendo esse Celso, tá bom? Então, Tertuliano escreverá a obra Apologia próximo do ano 197 da era cristã, ou seja, cerca de 20 anos após o ataque de Celso e Orígenes. E Orígenes escreverá uma brilhante obra intitulada Contra Celso, próximo do ano 250, ou seja, cerca de 70 anos após a obra de Celso, né? Bom, eu vou só... mas aqui, Celso, ele publicou próximo do ano 178, tá bom? Então, a resposta de Tertuliano, 197, quase 20 anos, cerca de 20 anos depois de Celso. Esse Tertuliano, que nós vamos estudar sobre ele mais à frente, vai escrever uma obra criticando essa obra de Celso. E depois também veremos, quando formos estudar a vida de Orígenes, tá ok? O que ele também escreveu contra esse Celso.